pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso conteúdo do segundo bimestre, né? Nós começamos já falando sobre do livro 1, nós falamos sobre as preposições, que contempla então o seu segundo bimestre. E hoje nós vamos começar o livro 2, que contempla também o segundo bimestre. Então fique atento, na hora de estudar para a sua prova, você vai precisar do livro 1, que é o restante do nosso conteúdo sobre preposições das aulas anteriores, e hoje nós vamos começar o livro 2. Então este conteúdo, ele pertence ao seu livro 2, tá bom? Estou falando isso para você já começar a pesquisar, olhar e entendendo o seu livro. Então hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, muito importante, não que os outros não sejam, mas esse assunto eu digo para vocês que ele é o nosso carro-chefe. O que é carro-chefe? É aquele assunto que você tem que realmente dominar, porque ele é essencial na hora da sua produção de texto. Percebam que quando eu estou falando com vocês, esse assunto que eu vou tratar com vocês, ele está extremamente presente. De que assunto eu estou falando? Verbos. Nós iremos então hoje começar o assunto verbos. Mas afinal de contas, o que são verbos? Vocês lembram que a professora sempre fala para vocês sobre as 10 classes de palavras, né? Então nós temos 10 classes de palavras para estudar nos 6º e 7º anos. No 6º ano nós aprendemos o substantivo, nós aprendemos o adjetivo, nós aprendemos o artigo, as interjeições, os pronomes. Agora há pouco nós aprendemos os advérbios e agora nós vamos aprender também o verbo. Então, professora, faltam alguns? Sim. Mas hoje vamos então ao nosso conteúdo de hoje, que é verbo. Primeiro coloquei aqui para vocês uma definição, né? Sobre o que nós temos que aprender como objetivo. Qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da professora em relação a vocês? Eu quero que vocês reconheçam que o verbo, ele é um recurso linguístico essencial no texto. Significa que, se você for fazer um texto, você até pode fazer um texto sem a presença de verbos. Porém, quando você lê textos, né, geralmente textos informativos, contos, gêneros textuais, é um pouco difícil você não encontrar um verbo. Por quê? Porque o verbo é uma palavra essencial na fala, na explicação, na exposição de ideias, certo? Quando a gente pensar em verbo, então, a gente vai entender que ele é essencial no texto. Você já pensou em falar sem nenhum verbo? Por exemplo, tente descrever você indo ao mercado com a sua mãe, sem usar um verbo. Percebam que eu usei. Eu irei, eu vou, eu estou. Então essas palavrinhas irei, vou, estou, são palavras que expressam ações. Né? Nem sempre são só ações, o estou, ele também pode ser estado. Mas vamos lá então. Definição. O que é verbo? Verbo é uma palavra que pode expressar uma ação. Então a professora está explicando. Minha ação é explicar. A professora fala durante, né, as gravações, óbvio. A professora está agindo, então eu estou fazendo algo, isso é uma ação. Qual palavra que eu vou utilizar para descrever isso que eu estou fazendo? Um verbo. Então, o verbo, ele é aquela palavra, ele é a palavra que vai expressar o que eu estou fazendo, tá? Então, ali ele expressa uma ação. O verbo também pode expressar um estado. Então, a professora está com o cabelo solto. É o meu estado. Você olha para mim e você vê o meu estado. Não. A professora está com o cabelo preso. Mudei de estado. Então, o verbo, ele pode ser uma palavra que expressa ação, né? Professora, dar aula, falar com os alunos, gravar aula.
Ir ao mercado. Então vejam que são ações, demandam ações. Estado, a professora está com o cabelo solto, a professora parece, né? Então são palavrinhas que vão indicando ação ou estado e também pode indicar um fenômeno da natureza, tá? Então, o verbo é uma palavra que pode expressar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Queridos, são 3 momentos diferentes. O verbo, se ele é de ação, será um verbo, uma palavra que demonstra ação. Se ele for de estado, outra palavra que vai demonstrar estado. E se ele é um fenômeno, uma outra palavra que vai demonstrar fenômeno, certo? Daí vamos então fazer o nosso raciocinar, certo? Então aqui eu tenho palavra-chave. Qual palavra-chave eu vou levantar desse conteúdo? O meu conteúdo é verbo. Qual palavra-chave que eu posso levantar? A minha palavra-chave ficou em ação, tá? Então o verbo ele mostra a ação, o agir, o movimento que se faz, né? Que a pessoa faz. Então, o que significa ação? Dentro do nosso dicionário, né, nós vamos encontrar disposição, disposição para agir. Então, a ação é uma disposição para agir. Pode ser movimento, né? Uma ação também pode ser um movimento. Uma ação também pode ser uma evidência de força. Então, vejam que a palavra ação, ela traz para nós essas definições, ela tem essas definições. Então, o verbo pode ser uma palavra que expressa disposição para agir. Foi ao mercado, foi. Movimento, caiu, levantou, andou, caminhou, ficou, parece, permanece. Evidência de força, né? Então são palavras que vão expressar para mim no meu texto e na minha fala, né? Estas definições, certo? Então, verbo é uma palavra que expressa ação, estado ou um fenômeno da natureza. E essa ação pode ser a disposição para agir, pode ser um movimento, uma evidência de força. O que a Bíblia fala sobre ação? Muita coisa, né? Se você olhar para o contexto bíblico, se nós lermos a palavra de Deus com bastante atenção, nós vamos ver que Jesus, ele foi o verbo, ele é o verbo, porque ele está sempre agindo. Nós temos que fazer ele sempre agir em nós. Então vejam, lá em Colossenses, né, no Novo Testamento, você vai encontrar lá em Colossenses 3:17, esta fala, né, de Paulo: tudo o que fizerem, seja em palavra, falando, seja em ações, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então veja que a Bíblia, ela mostra que tudo o que eu estou fazendo, as minhas ações, os meus pensamentos, a minha fala, ela tem que ser voltada sempre para Deus. Tudo que eu for falar, tudo que eu for pensar, eu sempre tenho que fazer esse raciocínio. Eu estou fazendo para mim ou estou fazendo para Deus? Eu estou falando coisas que agradam a mim ou agradam a Deus? O meu falar, o meu andar, o meu caminhar, ele precisa ser sempre voltado a Deus. Então, quando você pega o conteúdo verbo, você tem que entender que Deus, Jesus, que é o verbo, e o verbo lá na Bíblia diz, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Vejam como é essencial, como ele é tudo para nós. E a partir disso, eu vou então levantar o meu princípio bíblico, né? Se eu tenho a palavra ação, então eu tenho um princípio a ser levantado. E eu levantei aqui para vocês o princípio de soberania. Por que soberania? Porque Deus, ele governa o meu viver, ele deve governar o meu viver. Se ele governa o meu viver, né? O verbo governa o texto. Então vejam a importância, a necessidade de você conhecer o que é verbo. Se você pegar um texto
e você utilizar o verbo de forma errada, no tempo errado, na pessoa errada, você terá problemas de interpretação. E se você fala que você conhece a Deus, que você ouviu falar sobre Deus, que você vive em Deus, mas você tem uma conduta, um caminhar que não fala, não condiz com o que você fala, nós teremos problema. E nós temos então outros, caráter, nós teremos uma dificuldade em realmente saber quem você é. Então, dentro do nosso conteúdo, eu quero dizer para você que Jesus é o verbo que rege a nossa vida. E dentro da nossa língua portuguesa, o verbo é aquele que rege no texto. Então você precisa conhecer esse conteúdo, dominar o conteúdo, para que você possa ter textos bem feitos, para que você possa ser claro e o seu leitor possa entender o que você escreve, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido que o verbo é uma palavra que pode expressar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, que o verbo ele é uma ação, um movimento, e que a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, as nossas ações, os nossos atos, as nossas palavras, elas devem ser todas voltadas para Deus. E diante disso eu tenho o verbo no texto. Sem o verbo, eu não consigo esclarecer as minhas ideias. As minhas ideias, elas vão ficar erradas, truncadas, se eu não utilizar o verbo de forma correta. Assim como se eu não tiver Deus na minha vida, a minha vida também não vai ser uma vida correta que agrade a Deus, certo? Então, é isso nós estamos fazendo o nosso raciocinar, certo, queridos? Espero que vocês tenham entendido. Então, pessoal, vamos continuar a nossa aula, Nós já falamos então sobre como Deus vê nosso conteúdo, nossa disciplina, como o verbo se encaixa, Qual o propósito dele estar contemplado na disciplina de português. Agora nós vamos para o nosso conteúdo, entendendo os três momentos, do verbo. Então nós vamos começar com o verbo como uma palavra que expressa ação. Então eu coloquei aqui para vocês. O verbo, quando palavra que expressa uma ação, ele então trará para o seu texto o que aconteceu, qual foi o fato, como esse fato surgiu, e essa palavra explica. Então vamos lá. Eu coloquei 2 exemplos para vocês. Os alunos do 7º ano querem fazer um amigo secreto no final do ano. Então tá. Eu peguei aqui, palavras. E vamos fazer rapidamente vamos tentar aqui ver quais são as palavras que compõem essa oração. Então vejam só essa frase. O os é artigo, como nós já estudamos. Alunos, substantivo que dá nome às coisas. O do é a preposição que nós acabamos de estudar, estamos saindo das preposições. 7º ano é o numeral. O ano, a palavra ano, substantivo. Querem, fazer, verbo. Por que é verbo? Porque é ação. Um artigo indefinido. Amigo, substantivo. Secreto, aqui entra como adjetivo. No, uma preposição aqui, Final, substantivo. Do, preposição. E ano, substantivo de novo. Então nós temos uma frase, que é isso que eu quero que você preste bastante atenção. Você tem uma frase que é composta por palavras. Cada palavra pertence a uma classe. E dentro destas classes, neste momento, você está estudando o verbo, certo? Então, gravem bem isso. Nós temos aqui uma frase constituída de palavras e cada palavra tem a sua classe. E agora você vai então entender o verbo como uma palavra expressando ação. Dentro dessa informação, então eu vou dizer, os alunos querem fazer um amigo secreto. Qual é a ação que os alunos vão fazer, pretendem fazer? Qual é a palavra que expressa essa ação? A palavra que expressa ação é o querem
fazer. Então, querer é uma ação. Fazer também é uma ação. Então, você tem aqui uma frase onde o querem e o fazer são classificados como verbo, certo? Outra frase para a gente analisar. Os professores gravaram videoaulas. Então, eu vou pensar assim, cadê o meu verbo? Então, vamos de novo fazer a nossa morfologia, né? Vamos retirar aqui as palavrinhas. Os, artigo, professores, é substantivo, porque é nome. Gravaram, gravaram é ação. Opa, então gravaram é um verbo, tá? Então, gravaram é o meu verbo dessa oração. Vídeo, aulas, né? Nesse caso aqui, vídeo e aulas, substantivo, porque são nomes. Então, vejam, você está estudando uma classe de palavras que mostra a ação em que aconteceu. E aqui eu trouxe algumas para nós entendermos. Então, quais são as ações, né? As palavras que mostram ações? Vejam, falar é uma ação, fazer é uma ação, comer é uma ação, andar é uma ação, comprar é uma ação. Então, estas palavras são verbos. Então, falar é um verbo, fazer é um verbo, comer é um verbo, andar é um verbo e comprar também é um verbo. Então, só que você não vai ficar pensando que essa palavra ela vai aparecer dessa forma. Ela é verbo, mas ela vai ser flexionada. Já já nós vamos entender como isso acontece. Então, as palavras que expressam ações são chamadas de verbo. Dentro dessas palavras, vocês devem ter percebido que na primeira oração eu utilizei 2 verbos para mostrar uma ação. Então, né? Se eu tivesse que trocar esses 2 verbos por apenas um verbo, eu colocaria assim: os alunos do 7º ano farão, ou farão um amigo secreto. Mas como eu não tenho certeza, essa situação não está bem resolvida, eu usei 2 verbos para expressar querem fazer. Então ali eu tenho uma locução verbal. Vejam só. Então, voltando um pouquinho. Nós estamos entendendo que essas palavras são chamadas de verbos. E quando eu uso dois verbos juntinhos, como eu usei aqui, para expressar uma ação, como que é o nome disso? Que nome eu dou para isso? Eu dou o nome de locução verbal. Por quê? Porque eu tenho, locução vem de junto, né? Juntei, eu coloquei duas palavras para expressar uma só ação, certo? Eu usei 2 verbos para mostrar apenas uma ação. Então, eu tenho, quando temos 2 verbos expressando apenas uma ação, eu vou ter esse nome, locução verbal. Então, vejam o meu exemplo aqui, ó. Os alunos estão escrevendo no caderno. Qual é a ação que os alunos estão fazendo? Eles estão escrevendo. Logo, eu tenho então 2 verbos juntos para expressar apenas uma ação. Que nome eu dou para isso? Locução verbal. Professora, pode ter alguma coisa, uma vírgula, uma conjunção? Não, não pode. Vejam, não há nada entre os 2 verbos. Só será chamada de locução verbal quando você tiver 2 verbos juntos, apenas com espaço de um para o outro, sem nenhuma vírgula, sem nenhuma palavra. E o nome disso será locução verbal. Próximo exemplo. A professora está explicando a ação, né? A lição. Então, está explicando. Vejam, eu tenho 2 verbos, explicar
e estar. Estes dois verbos juntos são chamados locução verbal. Então, eu posso fazer o seguinte, para eu, estudando ali, eu vou fazer o seguinte, eu posso trocar essa locução por um verbo? Posso. Então, vejam, os alunos escrevem no caderno. Então, vejam que eu consigo pegar esses dois verbos e substituir por um. Se isso acontece, eu tenho a locução verbal. A professora está explicando, a professora explica a lição. Então, eu uso dois para explicar, para mostrar uma ação, certo? Então, recapitulando aqui, estes são os verbos de ação. Então, o que é ação? É um movimento, né? É o agir, é quando você usa uma palavra para explicar a ação. Na sua casa, depois você começa a observar as suas ações. Você acorda, acordar, você escova os dentes, escovar, você dorme, dormir, você ajuda sua mãe, verbo ajudar, você lê um livro, verbo ler. Então vejam que para descrever as suas ações, você usou um verbo, tá? Você assiste essa videoaula, assistir. Você faz as tarefas, fazer. Você sai de carro com seu pai, sair. Então, são palavrinhas que expressam as ações, que você ou que outras pessoas ou que ocorrem no ambiente em que você se encontra. Então, esses são verbos, certo, queridos? Então, verbo é uma palavra que pode expressar ação. E aqui nós vimos, então, a ação que acontece, através dessa palavra. Agora, nós vamos trabalhar com o estado. Então, a professora vai apagar aqui e a gente vai, então, entender que o verbo pode ser uma palavra que expressa estado. Então, vamos lá. Como o verbo pode expressar um estado? Se ele pode expressar uma ação, então ele pode expressar um estado também. Esse estado, ele pode ser permanente, quer dizer, aquele estado permanente. Como que é isso? Então, vejam só, esse giz está inteiro. A partir do momento que eu quebro, ele ficou quebrado. Então, ele mudou de estado? Mudou de estado. Então, aqui, permanece, o giz permanece inteiro. Agora, o giz está quebrado. É diferente? Sim, o estado do giz mudou. Mudou o estado, o status. É igual você lá na sua internet, quando você vai lá no seu status e você modifica. Então, aquele seu status, ele não é permanente. Ele muda, ele sofre mudanças. Então, a gente tem o estado que é permanente, que é quando acontece algo que não tem mais como você voltar atrás. O estado era de um jeito, passou a ser de outro e ele permanece. Então agora, por exemplo, eu consigo modificar o estado desse giz que eu quebrei? Não consigo. Agora, se eu quiser deixar esse giz sempre inteiro, não utilizá-lo, eu posso, Então, são palavrinhas agora, verbo ainda, tá, pessoal? Verbo que vai indicar o estado. Então, olha só. Então, eu vou colocar aqui para vocês, Então, o verbo como estado, palavra expressando o estado. Então, o aluno está feliz. Outra, vamos lá. Os professores permanecem vamos lá, felizes. Vamos usar o mesmo adjetivo, Tá? Depois, então vamos lá, Aqui a gente tem uma, duas. Vamos para o ficar. Eu vou usar o andar. Você vai olhar aqui para o quadro e você vai pensar assim, mas a professora falou que o verbo andar é um verbo de ação. Pois é. Dentro da nossa língua, nós vamos entendendo
que a semântica, como eu falei lá nas preposições para vocês, ela é riquíssima. Então, nós temos que sempre ficar espertos, atentos, prestar bastante atenção na hora de utilizar um verbo, porque ele pode, eu vou usar uma expressão de geografia aí, migrar, né? Ele pode sair daquele estado, daquela nomenclatura que eu dei e vir para outra. Então, o que acontece? Vai depender do sentido que eu empregar a palavra, ele vai ser de estado. Todos os verbos? Não, nem todos. Por exemplo, nessa escala dos verbos de ações, eu vou usar esse, ó. Tá? Então, você vai entender que agora os professores permanecem felizes. Agora, eu vou colocar outro aqui, ó. Os alunos andam ansiosos pelo retorno. Então percebam que quando você coloca aqui o aluno está feliz, é o estado dele naquele momento. Esse estado pode ser mudado? Ele pode sofrer uma alteração? Pode, porque o aluno poderá ficar triste, poderá ficar curioso. Então esse está feliz, esse nosso verbo de estado, está, ele pode ser mudado, né? Os professores permanecem felizes. Vai permanecer para sempre? Não. Naquele momento, naquela hora, naquela situação, eles permanecem felizes. Então vejam, e eu quero fazer isso, deixar bem claro para vocês. O verbo é uma palavra que pode expressar ações, mas também é uma palavra que pode expressar estado. Ele descreve o estado em que a pessoa se encontra. Os alunos andam ansiosos. Vejam aqui, andar aqui não é o mesmo deste andar. Então a professora anda, ação, andando. Agora a professora anda preocupada, ansiosa, curiosa, a professora anda com saudade de seus alunos. Então vejam, o verbo andar, ele pode expressar uma ação quando diz respeito ao movimento, ao agir, e pode expressar um estado quando eu vou para caracterizar como a pessoa está. Eu vou usar a linguagem de vocês, o status. Então, se eu for pensar no status, eu vou usar os verbos de estado. E quando eu vou descrever o que ele está fazendo, eu vou para os verbos de ação. Dentro dos meus verbos de estado, então, nós vamos entendendo aqui, ó. Esse estado, ele pode ser, então, mutável ou permanente, tá? Então, vamos lá. Mutável quer dizer que pode mudar, certo, pessoas? Ó. Então, aqui eu tenho o verbo, né, mutável. Ele está, então o verbo estar, ele parece, parecer, o verbo ser, né, continuar, permanecer, parecer, tá? Então, coloquei alguns aqui. Nesse caso, ó, o professor está explicando a lição. É um estado mutável. Por que esse está explicando a lição? Porque ele pode parar de explicar a lição, pode fazer outra coisa. A professora parece atenta, permanece, parece, né, triste, alegre, feliz. Então, vejam que é um estado que pode ser modificado, mudado, por isso mutável, então posso mudar. Ser, a professora é engraçada, ela é engraçada sempre? Não, às vezes não, às vezes ela é brava, então o seu estado muda.
Continua, a professora continua alegre. Então vejam, há uma possibilidade de mudança aí. Permanece, a professora permanece explicando. Eu vou explicar todo o tempo, em todo o tempo? Não, eu vou pausar, eu vou modificar, eu vou esperar vocês fazerem, vou corrigir. Então essas palavras, elas estão então mostrando o estado da professora. Permanente, agora é o que já aconteceu. Então, ó, a caneta está, né? Está suja. Você pode até limpar, mas naquele momento ela permanece suja. Professora, então eu vou pegar esses verbos que são verbos permanentes e vou sempre atrelar eles às locuções verbais. Vocês vão ver que acontece ali. Então, olha lá. O menino, né? Permanente. Vamos pensar numa situação assim? Parece. O carro parece velho, né? Então, naquele momento, existem estados em que você não tem essa possibilidade de mudança. Então, né? Está quebrado. O estado dele é quebrado, o carro está quebrado, não tem, permanece. Ele pode sofrer alterações, mas naquele momento você não tem. Então, os seus verbos, eles são chamados também, vou aproveitar aqui, a gente vai chamar estes verbos, né? Então, olha lá, verbo de estado, porque eles indicam estados, né? Que podem ser permanentes ou não. Continuando aqui agora, a professora vai fazer aqui algumas frases com vocês e vocês vão, para a gente entender quando vai ser de estado e quando vai ser de ação, tá? Então vamos lá. Então vou por aqui, ó, estado e ação. Olha lá, eu fiz a lição. Então, olha lá. Eu fiz... Opa! Não. Fiz o lado errado. Eu estou feliz. Ela parece nervosa. Ação. Eu fiz a lição. Ela entregou as tarefas. Então vejam só, a gente dá uma resumida e entender direitinho. Então, desde o começo da aula, né, o nosso objetivo é entender o que é o verbo. O verbo é uma palavra que pode expressar um estado, uma ação. É importantíssimo na fala para o entendimento de uma informação. Deve ser bem usado e a gente precisa entender que verbo eu vou utilizar então. Então eu tenho o estado aqui, né? Expliquei para vocês até agora, ele pode ser uma palavra que expressa estado ou ação. Quando ele expressar um estado, eu tenho um exemplo, olha. Eu estou feliz. Este é o meu verbo de estado. E eu fiz a lição. Fazer é uma ação. Este será o meu verbo de ação. Outra, ela parece nervosa. Parecer é o meu verbo indicando o estado. Ela entregou as tarefas. Este é o meu verbo mostrando a ação. Eu acho que está bem fácil para você entender que são palavras que podem expressar estado ou ação, certo? Agora nós vamos para a última parte, que é a parte onde o verbo ele pode expressar o fenômeno da natureza. Quando você vai falar sobre clima, sobre tempo, você precisa de uma palavra para explicar o que aconteceu, né, lá no clima. Então aqui nós estamos falando do que uma pessoa, do que
um ser, né? Que não precisa ser exatamente uma pessoa, ela pode sentir e ela pode fazer. Então, né? Eu sempre gosto de dar uns macetezinhos para vocês aí. Então, assim, digamos que o estado seja o sentir, tá? Expressar o como ela está sentindo-se. E a ação é sempre o fazer. Como foi feito, como aconteceu, tá bom? E agora a gente vem para o fenômeno. Então, o verbo também, né? Ele pode expressar fenômenos da natureza. Opa! Então, quando você vai falar sobre clima, você diz assim: eu viajei para Santa Catarina, né, e nevou na cidade em que eu estava. Veja, viajei, ação. Você usou uma palavra para expressar a ação que você fez. E você vai falar sobre o clima. Nevou. Então, nevar não entra como um verbo de estado, não entra como um verbo de ação, mas entra como um verbo que expressa fenômeno da natureza. Então, nevar. O que mais que eu tenho como fenômenos da natureza? Eu tenho também chover. Há dias não chove na minha cidade. Então, chover é uma ação. E essa ação, ela não indica ninguém fazendo a ação, não indica ninguém sentindo aquele estado, mas indica o ato o clima, indica o que aconteceu no clima. Então, palavras que expressam o que acontece na natureza são chamados de verbos de fenômenos da natureza. Então, nevar, ventar, chover, esfriar, né? São verbos que vão expressando, né, o que acontece na natureza. Então, aqui eu tenho os verbos para descrever as ações que ocorrem na natureza, tá bom? Então, vamos aqui fazer rapidamente um exercício. Vamos lá colocar algumas frases para ver, né, como a gente pode descrever estes verbos. Então, você está lá no seu livro e você terá algumas orações e deverá, então, identificar a palavra que é verbo. Vamos lá. A minha mãe chegou. Então, vamos lá. Meu amigo viajou. Os cães estão bravos. Ventou ontem à noite. Olha a nossa crase aqui, né, pessoal? Todas as vezes que vocês usarem, aproveitar aqui à noite e à tarde, né? Usar a crase para você expressar aqui, né, a questão do tempo e usar a nossa crase que nós aprendemos na aula passada. Então, vamos para o exercício. A minha mãe chegou. Quem é verbo nesta frase? Então, ó, a, artigo, minha, pronome, mãe, substantivo, chegou é verbo. Vejam, determina o substantivo, então determina o substantivo mãe, né? O minha é o meu pronome, mas cadê o verbo? O que ele faz aqui? Ele expressa a ação. O que a minha mãe fez? Ela chegou. Então, chegar, né? Chegou, do verbo chegar, é o meu verbo. E ele é um verbo de ação, ele é um verbo de estado, ou ele é um verbo que expressa fenômeno? Não, ele é um verbo de ação. Por quê? Porque chegar
é a ação que a minha mãe fez, tá? Meu amigo viajou, ó, pronome, substantivo, viajar, verbo. Viajar é um estado? Não, né? Viajar é um fenômeno da natureza? Também não. Então, viajar é um verbo que expressa ação, certo? Então, vejam, esses dois verbos são verbos de ação. Próximo, né? Os cães estão bravos. Os, artigo, cães, substantivo, estão, opa, verbo que indica estado. E bravos é o meu adjetivo. Mas aqui, então, o meu verbo, ele não está indicando uma ação, mas o estado dos cães. Então, o meu verbo aqui é um verbo de estado, pois indica como os cães estão sentindo naquele momento. A rua parece deserta. Então, eu saio, olho, dou uma olhada, nossa, parece deserta. O estado da rua, vejam, é aquele estado mutável, né? Ela permanece? Não. A rua é deserta? Não, ela está deserta. Então, de novo, na nossa morfologia, artigo, rua, substantivo, parece, verbo, deserta é adjetivo, né? Então, aqui o meu parece é o meu verbo indicando estado, que pode ser modificado. Vocês estão percebendo a diferença entre a ação e o estado? Presta atenção, ó. A ação acontece, depois que ela acontece, você pode até fazer de novo, mas não acontece a mudança. E o estado pode mudar. Esse cachorro, os cães, eles podem estar felizes, brincando, alegres. Aqui não. Então, por isso a gente chama de estado, porque aqui é possível modificar o estado em que se encontram os cães. Já aqui, não, né? Vejam lá, ventou, opa, ventar é uma ação, mas é uma ação que não foi alguém que fez, não foi alguém que sofreu e nem sentiu, mas foi o clima que trouxe esta ação. Então, eu tenho um verbo que expressa fenômenos da natureza, né? Ontem é o nosso advérbio, conteúdo aprendido agora em pouco, e à noite também é o nosso advérbio de tempo, certo, queridos? Eu acredito que vocês tenham entendido o que é verbo. Então, o verbo é essa palavra, importante em um texto, que irá expressar três momentos, né? Irá expressar três situações: a situação da ação, a situação do estado e a situação do fenômeno da natureza. Então, estudem, façam suas tarefas, né, que vão ser enviadas, que você possa realmente compreender o que é verbo. Lembrando que ele é importantíssimo para o entendimento de escrita, de produção, interpretação. Se você estudar direitinho, acho que vai ficar bem, né? Seu conteúdo aí vai ficar bem assimilado. Bons estudos, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.